Bom dia para você, louvado seja Deus, que a paz do Senhor Jesus possa reinar na sua vida. Eu estou aqui mais um dia, estamos aqui juntos para orar, meditar na mensagem que o Senhor tem para o nosso coração. Deus tem algo para te revelar, para te falar aqui, para te instruir através dessa mensagem. E nesse momento nós vamos estar fazendo aqui a leitura, fica aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 11 e o 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Olha só, os profetas que vieram antes de vós, antes de vocês. Jesus estava falando aqui nesse momento com os seus discípulos. Estava falando ali com os seus seguidores. Aqueles que seguiam Jesus, Jesus explicou para eles, olha, vocês irão ser perseguidos, vai haver perseguição, vão injuriarem vocês, vão caluniarem, vão mentir contra vocês. Então vocês serão perseguidos de várias formas. Jesus estava explicando para os seus discípulos que aquele que segue a Jesus e que realmente tem um compromisso firme com Deus, a perseguição contra ele é certa, porque essa perseguição não é de agora, nos nossos dias atuais, não era só dos dias de Jesus, mas Jesus já estava dizendo, olha, assim perseguiram os profetas antes de vós, antes de vocês, os profetas foram perseguidos. Nós sabemos que Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos. E os servos de Deus, os discípulos de Cristo, os seguidores do Senhor, as ovelhas de Cristo, que servem a Deus fielmente, que são o joio, ou que são o trigo no meio do joio, porque está misturado hoje. O joio e o trigo, eles andam juntos e crescem. A Bíblia diz que, Jesus disse que o joio, ele crescia junto com o trigo. Mas não é porque é joio que não cresce. Às vezes a pessoa diz, não, aquela pessoa ela faz tantas coisas erradas e está crescendo. Não quer dizer que o joio não cresça. O joio é uma planta que parece com o trigo, é muito semelhante. Jesus fez essa comparação porque os servos de Deus fiéis e verdadeiros, eles têm uma aparência, só aparência, com o joio. Foi comparado o povo de Deus com o trigo e o joio com aquele povo que era crentes, vamos dizer assim, falsos. Que era apenas pessoas que estavam seguindo a Jesus com outras intenções, não com a intenção verdadeira de amá-lo, de respeitá-lo, de honrá-lo e de guardar os seus mandamentos para um dia habitar com ele. Então tem pessoas que estão no meio de nós, você que está me ouvindo aí, você precisa guardar isso aqui no coração. O ensinamento de Jesus é uma mensagem de Deus para a sua vida. Tem pessoas que estão em nosso meio, se você faz parte de uma igreja, ou se você trabalha, onde você estiver, em qualquer departamento, vai ter pessoas verdadeiras e falsas. Vai ter pessoas que, se você estiver numa empresa, vai ter pessoas que fazem o seu serviço com gosto, com amor, com dedicação para a empresa crescer. E vai ter aqueles que, se tiver uma oportunidade de passar a empresa para trás, vai passar a empresa para trás. Então, bem assim, é no meio do povo de Deus, da igreja, tem o joio e o trigo. Então, o joio é aquela planta que parece com o trigo, mas não é o trigo. O joio, ele não serve. E o trigo, ele serve, né? Você sabe, para fazer a farinha de trigo, para fazer o pão e etc. Mas o joio não. Vai só para realmente estar ali, às vezes até para atrapalhar. Então,
A Bíblia nos mostra aqui Jesus dizendo, olha, você que realmente, eu estou falando para você que realmente é o trigo de Deus, que é aquela pessoa verdadeira, aquela pessoa fiel, aquela pessoa que ama todo mundo, quer ver todo mundo bem. Você que guarda a palavra, que guarda os mandamentos de Deus, que procura ser fiel a Deus, mesmo quando Deus não está, mesmo quando Deus não, mesmo quando os homens não estão te vendo, você percebe, sabe que Deus está te vendo e que Deus, o que você faz em secreto, Deus te recompensará de qualquer forma, ou aqui, ou na vida por vir. Você receberá o melhor de Deus pela sua fidelidade. Então, você que age dessa forma, você naturalmente será perseguido e perseguida. Haverá uma perseguição contra você. Por quê? Porque você serve a Deus fielmente, e quando se serve a Deus fielmente, aqueles discípulos e Jesus e os profetas que serviam a Deus fielmente foram todos perseguidos sem exceção. Mas Jesus explicou aqui em Mateus 5, versículo 11 e 12. Quando você for perseguido, ele começa dizendo, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vocês forem perseguidos. Então, infelizmente, hoje em dia os homens têm deixado esses versículos tão maravilhosos para trás, e quando alguém persegue, às vezes, você, quando alguém persegue um irmão, infelizmente eu tenho ouvido, visto pessoas atribuladas quando são perseguidos, quando Jesus diz o seguinte, que você precisa se regozijar. Ou seja, regozijai-vos, alegrai-vos. Você precisa se alegrar quando tem uma perseguição, porque isso prova que você está no caminho certo. Infelizmente, muitas pessoas têm se atribulado, têm revidado, têm falado asneiras, em vez de se alegrar, ficam tristes e iradas, porque não estão observando essa lei maravilhosa que Jesus disse, se alegre, isso é uma lei para você, se alegre, está perseguindo, fique alegre, fique feliz, porque Deus está na sua vida, porque você não está alegrando o mundo, você está alegrando é o Senhor. Então, a perseguição, o mundo te persegue. Eu lembro, determinada vez, isso já faz alguns anos, mais ou menos 25 anos, vamos dizer isso, há 25 anos atrás, mais ou menos, 26, eu estava trabalhando em uma firma, não vou falar o nome da firma aqui, eu estava trabalhando, a minha filha, a Kelly, que hoje tem 25 anos, era pequenininha, e eu estava trabalhando em um setor, era em um clube, e nesse setor que eu estava trabalhando, nesse dia, era capinando. E a gente estava capinando e estava limpando a grama do campo de futebol. E esse campo era muito grande e ele tinha alguns formigueiros dentro desse campo. E nesse determinado lugar tinha um formigueiro enorme, enorme. E eu estava lá capinando, a gente não ia chegar muito perto do formigueiro, capinava assim um pouco distante. E aí chegou o encarregado, ele gostava de me perseguir. Então ele chegou e ele disse, Cícero, por que você não está capinando todo o mato? Tem mato lá no meio do formigueiro. Eu digo, até tem. Ele disse, mas eu quero que você tire todo o mato. Eu falei, para tirar aquele mato lá do meio do formigueiro, tem que entrar lá para dentro. E o formigueiro era grande. E era aquela formiga que o pessoal chama pinga-fogo. Arde muito, dói muito aí. Ele disse, olha, mas eu quero que você entre para dentro do formigueiro e capine. Vá lá para o meio. E eu fui, entrei, eu estava de bota, mas elas sobem. Entrei para dentro do formigueiro. Aí eles começaram a subir. Eu fui capinando. E ela já estava na minha cintura e ferroando. Ferroando. E aí eu saí de dentro do formigueiro.
Ele olhou para mim e disse o seguinte: olha, se você não aguentar, você peça conta. Eu não falei nada. Eu não fiquei injuriado, eu não fui discutir com ele. Eu fui tirar as formigas lá, que estava doendo muito. E pronto, e continuei meu serviço. Pouco tempo depois, esse encarregado da gente, ele pediu conta. Injuriado, com raiva, porque humilharam ele lá na frente de todo mundo. Ele pediu conta. Então, as coisas é assim, você é perseguido e você não tem nada que você está brigando, discutindo. Não, Deus está vendo a perseguição e o próprio Deus defende você. Você tem que se alegrar porque você está sendo perseguido. Não ficar aí atribulado, nervoso, perdendo o sono, tendo que tomar remédio para se acalmar. Não. Comece a pensar no reino. E comece a dizer: olha, perseguiram também o meu mestre, o meu Senhor. Ele foi muito perseguido. Mas ele está sentado no seu trono. E eu também vou sentar no trono com ele um dia. Porque eu estou sendo perseguido aqui, porque eu sou servo e serva dele. Então vou me alegrar, porque naquele grande dia ele diz: olha, vocês se alegrem, porque grande será o vosso galardão nos céus. Quando você é perseguido, é porque lá nos céus você vai ter um grande galardão, ou seja, você vai ser recompensado infinitamente por Deus, muito abençoado, muito abençoada por Deus. Você vai ser muito, 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 muito amado. E vai receber esse amor pessoalmente do Senhor. Então você tem que se alegrar, tenha de bom ânimo. Meu Senhor sofreu, eu estou sofrendo a perseguição, mas eu não sou maior do que o meu mestre passou, sofreu, eu também passo. Louvado seja Deus. E Deus vai cuidando de você, né? E aqueles que te perseguem serão perseguidos. E Deus vai pleitear a sua causa. Deus vai ser o juiz da sua causa. Mas você não pode ser o juiz da causa. Você não pode reivindicar. Deixa que Deus vai reivindicar por você. Você apenas vai se alegrar no Senhor e vai viver sua vida em paz com sua família, tranquilo e calmo, sabendo que Deus está no controle de tudo e não cai uma folha da árvore que Deus não permita. Aí você diz: mas eles são filhos do diabo. Se for, deixa. Sem problema. Sem problema. Sem problema algum. O que seja, o que não seja. Porque os irmãos de José, eles eram filhos de Deus, mas perseguia também o José. Então, às vezes, a gente somos perseguidos pelo joio. E, infelizmente, até o trigo, às vezes, dão lugar à carne para nos perseguir. E dão ouvidos ao inimigo, às vezes, para nos perseguir. Você entenda que uma vez Jesus estava conversando com os discípulos e Pedro, um dos homens muito maravilhosos, usado por Deus, ele naquele momento ele diz o seguinte: olha, Jesus, o Senhor não precisa morrer na cruz. E Jesus olhou para ele e ficou observando e entendeu que não era Pedro. E Jesus disse o seguinte: para trás de mim, Satanás. Então, o Satanás estava instruindo a Pedro, instigando ele a falar aquelas coisas para Jesus desistir de morrer na cruz. Então, Pedro deu lugar naquele momento ao inimigo. Então, você precisa entender isso, que às vezes tem o joio que vai te perseguir, que é aquelas pessoas falsas, e tem até o trigo que dá lugar, muitas das vezes, ao inimigo, para falar coisas contra você ou fazer coisas contra você, que isso é uma perseguição, traz uma angústia para você, uma tristeza, e você não pode revidar, mas se alegre. Se alegre porque o céu está feliz com você, está alegre com você, e não quer ver você triste. Eu quero orar com você agora, não é? Para que Deus possa tirar todo o peso que está sobre os seus ombros, toda angústia, toda tristeza, toda raiva, todo ódio. Sabia que às vezes a gente guarda até pontinhas de ira que nem percebe, só percebe depois quando vê as atitudes, alguma coisa, você entende que você não conseguiu perdoar ainda. Então vamos orar para que Deus possa lhe ajudar, para que você possa entender a perseguição, para que você possa perdoar e amar.
Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui unindo a minha fé com a fé desse irmão, dessa irmã. Eu preguei para eles aqui agora, Senhor, a tua mensagem, mas às vezes é alguém da família deles que também está sendo perseguido. Eu oro por toda a família, Senhor, por ele, por ela e por toda a família. Que o Senhor, meu Deus, venha trazer paz nesse lar, venha trazer paz nessa casa, nessa alma, Senhor. Que o Senhor venha sarar agora as feridas, Senhor, que estão sangrando nesse interior, desse irmão, dessa irmã na alma, Senhor. Palavras que ela ouviu que marcou a vida deles e trouxeram sobre eles uma angústia que eles até hoje não conseguem se alegrar perfeitamente no Senhor, porque tem algo guardado ainda, uma tristeza enorme, de uma pancada de uma palavra que essa pessoa recebeu, ou de uma atitude contra ela que foi como se fosse uma furada, Senhor. Ó Deus, sara agora essas feridas, cura esse irmão, essa irmã. Dá paz na alma, tira esse peso dos ombros agora, Senhor. Passa agora o teu bálsamo, Senhor, agora na alma dessa pessoa. Assim, meu Pai, em nome de Jesus, como foi socorrido, Senhor, aquele homem que caiu na mão dos assaltantes, que o bom samaritano foi lá e ajudou ele. Ajuda agora esse irmão, essa irmã, meu Pai. Sarando agora todas as feridas e aumentando a fé, dando paz e amor no coração, dando poder, Senhor, para ele perdoar e para ela perdoar, Senhor. Que eles se sintam agora aliviados, que seja como uma água, Senhor, uma água que passou no seu interior, assim, refrigerou a sua alma. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero pedir a você encarecidamente, que você estiver aí me ouvindo, que você deixe o seu like positivo, porque ajuda esse canal a crescer. Se você puder compartilhar, eu agradeço muito também. Eu lhe peço, lhe agradeço, que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida e que Deus abençoe ricamente essa pessoa que vai receber o seu compartilhamento. Que você possa ser bênçãos na vida de outra pessoa. E se você chegou aí nesse canal pela primeira vez, eu quero te pedir para você se inscrever e não esquecer de ativar o sininho aí na opção todas, para você receber um vídeo. Quando eu colocar aqui um vídeo, você receber aí, porque às vezes as pessoas se inscrevem no canal, mas não recebem os vídeos porque eles não colocaram aí no sininho a opção todas marcadas, para poder receber todas as notificações. Quando eu postar um vídeo, o YouTube te notificar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão, minha irmã. Família abençoada do Senhor que está aí do outro lado. Que Deus te abençoe a você, a sua casa, seus projetos, sua saúde. Que Deus abençoe você lhe dando muitos anos de vida, dando muita sabedoria e entendimento. E que haja paz no seu lar, que haja paz na sua casa e que haja paz na sua alma. Em nome de Jesus. E fica na paz do Senhor. Até a próxima. Amém.